Saber Cotidiano apresenta Saber Cotidiano no ar, dessa vez inaugurando uma nova série sobre as sociedades digitais. Recentemente eu tive a oportunidade de receber um convite da equipe da CPFL Cultura, no Café Filosófico, e concedi a minha participação nesse programa. Vou até colocar aqui no final da descrição o vídeo, e acho que aqui também vou colocar em cima o vídeo para que vocês possam ver e acompanhar essa série muito legal do Café Filosófico sobre sociedades digitais. Além de mim, tem a participação de outros grandes pensadores sobre esse tema. E essa série é de alguma maneira inspirada nessa minha participação. Eu vou trazer alguns temas muito pertinentes a esse assunto das sociedades digitais, sociedades contemporâneas. É claro que tudo que eu falei lá eu não vou repetir aqui, mas aqui eu vou aprofundar algumas questões que não foram possíveis serem aprofundadas nesse formato de filmagem do Café Filosófico. Então eu espero que vocês gostem. Bom, para começar a nossa série, a gente vai entrar nessa questão do mundo atual, né? A questão de novos modelos de relacionamento, novos modelos de interação entre nós através dos dispositivos. A gente está num momento em que as nossas relações prescindem cada vez mais de um contato que passa pelo dispositivo. Né? Não o dispositivo, aqui a gente está falando o aparelho em si, né? O celular, mas tudo que esse celular permite a gente fazer. Então, devido à sua conexão com uma rede móvel de alguma operadora, devido à infraestrutura móvel proporcionada pelo nosso governo, pelas concessões, devido à própria capacidade do aparelho e sua memória e suas possibilidades de atuação, assim como devido à nossa possibilidade de lidar com o aparelho, o letramento digital e, por fim, também a tudo que estar na internet significa hoje, tudo que isso nos permite fazer. Então, vocês já podem ver que são muitas as variáveis que implicam aí numa... Se a gente quiser pensar numa mudança de padrões de relações, a gente não pode fazer uma análise simplista colocando apenas uma dessas variáveis em jogo. A gente tem que estudá-las todas como correlacionadas, né? Isso é um pouco parte do pensamento da sociologia, que a gente nunca consegue explicar uma coisa devido a outra diretamente. A gente sabe que sempre existem as correlações. Pois bem, para além disso, né? Para além desse fato das mídias sociais estarem se imbricando aos nossos corpos, aos nossos territórios informacionais ou físicos, nos mostrando que a ideia de uma continuidade, né, dessas relações, dessas interações, a gente sabe que essas mídias instauram outras arquiteturas informativas nas quais a gente passou a habitar já há alguns anos, que a gente tem vivido nesse modelo. Então, o que é o modelo híbrido que a gente vive? Né? Que social é esse? É um social que muitas vezes a gente não consegue catalogar. Né? A grande dificuldade, talvez, de uma sociologia clássica seja entender que existe um outro universo, uma outra arquitetura informativa, num outro espaço, e que a gente tem que dar conta disso na nossa análise também. A gente não vai conseguir catalogar isso só conversando com as pessoas e entendendo que uso que elas fazem desses dispositivos. A gente precisa de fato entender o que se passa nessas interações, como que isso se dá. E para isso a gente tem que mergulhar nessa cadeia sociotécnica da conectividade, que foi um pouco do meu esforço durante o meu doutorado, de entender que cadeia é essa, né? Como é que uma análise sociológica muito clássica, ela precisa parar, quebrar um pouco o seu viés conceitual de onde olhar, para onde olhar, como construir o seu objeto e
se direcionar aí para um outro lado que até então estava bem abandonado, né? Porque a gente olhar só pelos discursos e pelas práticas do que as pessoas fazem, sem levar em consideração os objetos, sem levar em consideração todos os elementos que compõem essa cadeia, não nos levaria a uma grande análise dali para frente. Então, todo esse movimento coloca em xeque, de fato, os nossos pressupostos dentro das ciências sociais, antropocêntricos, né, os pressupostos de que a gente não precisa entender a nossa relação com os objetos. Né? O grande desafio aqui é, então, compreender quão complexa é a configuração social atual a partir de uma outra episteme, né? Capaz de repensar dinâmicas, trazer novos atores, novos protagonistas para a gente dialogar. Né? E esses atores, esses protagonistas são os híbridos de que fala Latour, são os outros seres, são os objetos, são as cadeias, são os fluxos, são as redes informacionais, são as infraestruturas, é a bateria do celular também, é a câmera digital, é a imagem digitalizada que a gente faz da gente e posta, e é essa imagem que já vira outra coisa a partir do momento em que a gente posta. Então, não dá para simplesmente falar de tudo isso a partir da perspectiva do sujeito, a partir da perspectiva do agente humano. A gente tem que entender como esses elementos eles atuam, né, na rede em relação com nós, conosco, com os humanos, em relação, o que significa seguir os objetos. E essa é a proposta latouriana clássica que a gente aqui dá continuidade a partir da nossa análise. Se isso já é, então, o básico, né, o pressuposto, a gente também não pode ignorar a ideia das camadas. Né? A gente está falando de vários tempos, várias temporalidades, uma ao lado da outra, uma em cima da outra, uma em conexão com a outra. E eu já falei aqui que muitos críticos, acho que o Byung-Chul Han fala bastante disso, né, dessa dificuldade de lidar com o passado, com a história, a partir de determinada época, que a gente está vivendo tanto imediatismo, que a gente está vivendo tanto a sobreposição de eventos e coisas acontecendo em uma semana, em um mês, tanta coisa acontece no nosso país, tantas informações nos atravessam através das redes, que parece que o tempo já flui de uma outra maneira. E esse fluir do tempo de uma outra maneira também vai acarretar uma percepção diferente da nossa relação com o tempo. Né? O presente se reduz à nossa atualidade. Né? Muitas vezes as coisas que a gente chama de passado nem são mais relembradas. Né? Tudo envelhece muito mais rapidamente. E tudo que meio que envelhece, que passa, por mais que esteja salvo ali na rede, é como se perdesse a importância, foge à nossa atenção. Devido ao alto nível de barulho, né, de estímulos que a gente tem nos feeds, na velocidade que a gente tem das informações em fluxo, e a gente tem que captar aquilo porque depois aquilo pode sumir, então isso também nos obriga a uma outra velocidade para ver, absorver, aprender as informações. A gente está diante de outros tempos. E aí como é que também a gente consegue fazer uma análise estática, uma análise, digamos assim, tirar uma foto desse momento? A gente não consegue. Né? A gente tem que ter ciência que a gente vai puxar alguns fios desses momentos, trazer ali para a nossa análise um mínimo de temporalidades específicas que dialogam entre si, né? Porque se a gente fala numa cadeia, a gente puxa um fio hoje de uma coisa que aconteceu lá atrás. E se não fosse esse acontecimento, talvez a gente não estivesse passando por isso hoje. Então, as imagens digitais de hoje em dia nos trazem, nos falam, nos contam muita coisa. E muitas vezes isso parece só fazer sentido naquele momento. Mas a gente esquece que para tudo isso estar acontecendo agora, né, teve um fio de história que possibilitou.
Então, como consequência disso, a gente tem que levar uma análise, levar adiante, se a gente quiser pensar nas análises das sociedades digitais, a gente tem que levar a cabo uma análise que contemple as diversas temporalidades. A gente não está falando apenas do presente, né? A gente está falando de um presente que talvez se desatualize no momento dessa escrita, mas que continua ali como pano de fundo e que não pode ser esquecido. A gente também não pode esquecer, a gente não pode ignorar a nossa memória, né? A memória. Por isso que tem tanto saudosismo, eu acho, agora. Os millennials na rede percebem como o tempo passou, né? E como as suas vidas eram distintas há 10, 15 anos atrás. E a percepção dessa outra forma de vida não exclui a gente de repensar, né? Nos ajuda, inclusive, a repensar os modelos de lidar com as nossas relações, com o tempo, e como trazer. É possível trazer essa experiência temporal do passado? Eu acredito que não mais, a menos que a gente realmente faça o exercício da desconexão. Porque a instantaneidade das informações, a troca, a velocidade que a gente recebe já é tá tão imbricada, né? Antes a gente esperava chegar um SMS para responder, ou chegar um e-mail, a gente tinha que, né? Quando nem celular existia, a gente tinha que ultrapassar uma barreira de ligar para um número, para ver se a pessoa estava em casa, e se ela estivesse, talvez não fosse ela que fosse atender o número, né? E aí alguém ia ter que chamá-la, quer dizer, a gente era menos acessível, talvez, via devices, mas a gente era super acessível, né? Uma vez que a gente estava na rua, né? E interagindo com outras pessoas. Agora talvez a gente esteja menos acessível na rua e mais acessível pela internet, ou nos fazem acreditar que é mais fácil conversar, iniciar uma conversa via redes do que presencialmente. Então essas são algumas dinâmicas. Para começar a nossa série, no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais de como isso tem nos afetado em termos das nossas relações para conosco, psiquicamente, e produzindo aí efeitos que afetam a nossa forma de ser e estar no mundo. Vejo vocês lá.